Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como título As consequências das escolhas precipitadas. Hoje nós vamos aprender que algumas crises que muitas pessoas enfrentam é porque elas tomaram iniciativas erradas, escolhas precipitadas e saíram da vontade do Senhor. E aí vieram a enfrentar crises devido a ter saído da vontade do Senhor por suas escolhas precipitadas. Nós estamos vendo um trimestre que fala que nós temos um Deus que nos livra na crise. Nós temos que estar mantendo a nossa comunhão com esse Deus. Nós não vamos escapar das crises, mas na crise o Senhor nos dará livramento. Então nós vamos aprender que tem crises que sobrevêm de forma natural. Pelo simples fato de estarmos na face dessa terra, vamos enfrentar muitas crises. Tem crises onde o próprio Deus nos prova. O Senhor testa a nossa fé, testa o nosso amor, testa a nossa obediência. Mas tem crises que as pessoas puxam elas com as próprias mãos. De que forma? Saindo da vontade do Senhor por escolhas precipitadas, tomando atitude sem ter recebido de Deus uma orientação. É possível, Rodrigo, não errar, de maneira que Deus guie em todos os momentos? É possível. Basta manter a comunhão com Deus e ser dependente. O Senhor, Ele é fiel nos seus pactos, nas suas alianças, e Ele fez um pacto conosco. Nós fizemos um pacto com Deus, Ele é fiel. Ele vai manter-nos, guiando-nos na sua vontade. Ele sabe a maneira de falar conosco. Então não se preocupe. Tão somente se preocupe em ter comunhão com Ele. Deus sabe o jeito certo, a forma certa e sempre estará nos orientando. Tenho certeza disso e tenha também certeza de que o Senhor sempre vai nos orientar para não sairmos da sua vontade. Não se precipite. Hoje nós vamos ver aqui Ló, o exemplo de uma pessoa que adquiriu prosperidade, estava na bênção, na vontade do Senhor, mas saiu da vontade do Senhor, saiu do lado da bênção, se precipitou e de um homem rico e próspero, de um patrão próspero, se tornou um escravo pobre e acabou perdendo tudo, foi salvo como que pelo fogo. Ele teve a sua vida salva, mas seus pertences perdeu tudo. Nós vamos ver aqui o exemplo de Ló e também conscientizar-nos para não cometermos os mesmos erros que Ló cometeu. Prestai atenção, a lição tem 3 partes. Na última parte eu vou resumir aqui 2 tópicos, tópico 2, tópico 3 em apenas um slide, fique atento. E a primeira parte da lição, para quem está acompanhando sem a lição, o textual está em Provérbios 14, 29. Hoje aqui mando meu abraço a todos os irmãos que acompanham as lições. Eu só não cito aqui os irmãos, os nomes das igrejas, porque são muitos. Mas todos os irmãos estão nas nossas orações. Eu, presbítero irmão Rodrigo Gomes, presbítero irmão Jael Móvel, nós estamos intercedendo por vocês. Pastor Elias Verge, que é o pastor presidente da nossa igreja, está sempre intercedendo por esta obra. Então vocês estão debaixo das nossas orações. Então, você que acompanha e tem colocado também as nossas videoaulas, pegado o áudio, nós já recebemos mensagem de irmãos que transmite os nossos áudios nos programas de rádio. Então, muitas pessoas acompanham pela rádio também. Então, aqui está o textual em Provérbios 14, 29, para que os irmãos possam acompanhar. O longânimo, diz assim o provérbio, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, tomar cuidado com a precipitação. Deus sempre fala? Fala. Espere o falar, o agir de Deus, para depois tomar atitude. Verdade prática. Não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Existem algumas escolhas que temos que tomar, que são escolhas seríssimas. E aí nós temos que ter plena direção de Deus. Escolha como, por exemplo, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de igreja, algumas decisões sérias que envolve uma mudança muito brusca na rotina, tem que ter a direção de Deus. Não mudanças para algumas
atitudes simples do dia a dia, para a família. Não que a gente não vá pedir a direção de Deus para tudo, não é isso. Mas algumas decisões que a gente toma são mais simples, nós nos sentimos mais seguros, tomamos facilmente. O próprio discernimento, o entendimento da justiça, daquilo que é correto, nos leva a tomar uma atitude acertada. Mas tem algumas situações que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, como vai acontecer se eu agir dessa forma. São decisões seríssimas que tem que ter a direção de Deus. E Deus sempre responde. Repito, algumas decisões como, por exemplo, mudar de cidade, mudar de emprego, fazer alguma aquisição, fazer uma sociedade, adquirir algum bem, vender algum bem com valor alto, decisões sérias, tem que ter a direção do Senhor. Vamos aprender nesta lição. A primeira parte nos diz assim: o cuidado com as escolhas. Primeiro tópico, o cuidado com as escolhas. Primeiro tópico, a prosperidade de Abraão. Abraão, ele era um homem próspero. Qual é o ponto de destaque deste primeiro tópico? A obediência gera a plena prosperidade, ou a prosperidade plena. A obediência, não esqueça disso. Ponto de destaque do primeiro tópico. A obediência gera a prosperidade plena. Quando eu falo de prosperidade plena, preste atenção aqui. Subsídio teológico. Existe, segundo a Bíblia, 4 níveis de riqueza, segundo a Bíblia. 4 níveis de prosperidade. O primeiro nível nós chamamos de Zerut, que quer dizer honra. Uma das maiores riquezas do mundo antigo, uma das maiores prosperidades do mundo antigo, e ainda hoje, de acordo com a ótica bíblica, é a honra. Uma pessoa que tem honra, ela é próspera. Geralmente a honra está relacionada ao bom nome, como diz a Bíblia. O segundo nível de riqueza, nós chamamos de secular, tesouro no céu. Quando Jesus disse, não acumuleis tesouro na terra, mas tesouro no céu, a palavra tesouro ali no grego é secular, tesouro no céu. O segundo nível de riqueza, biblicamente falando, são as obras que você faz para o benefício do reino, que ficam registradas no céu. O terceiro nível de riqueza nós chamamos de Lishna, que quer dizer riqueza inegociável. Quanto custa o teu filho? Família, os filhos, a prole, a herança do Senhor. Isso é uma riqueza inegociável. Então isso faz parte da prosperidade. Em último lugar, o último nível de riqueza na Bíblia é o Gel, ou Gel, quer dizer o dinheiro, os bens materiais. Então na ótica bíblica, primeiro nível de riqueza, Zerut, honra. Secular, riqueza no céu, tesouro no céu. Lishna, tesouro inegociável, família. Em último lugar, o Gel, dinheiro. Abraão, por ser obediente a Deus, ele era próspero completamente. Ele tinha toda essa prosperidade. Ele tinha muita honra, ele tinha riquezas no céu, ele tinha família. E aí é claro que nós vamos ver que ele tinha a promessa de Deus. Depois ele vem a abraçar essa promessa. Mas ele tinha a sua esposa que fazia parte da sua família. Nós vamos ver mais à frente aqui, que alguns até condenam Abraão por ele ter levado Ló consigo, mas nós vamos ver que o historiador Joséfo diz que Ló era adotado de Abraão, era um sobrinho adotado, porque ele não tinha filho, então ele adotou Ló, e por isso que ele levou Ló consigo, e Ló fazia parte da sua família. Mas nós vamos ver aqui que Abraão ele era próspero, nesse primeiro tópico aqui, a prosperidade de Abraão. Então ele tinha muita honra, todas essas riquezas que a Bíblia fala, e também tinha bens materiais, porque o Senhor lhe acrescentou. Aplicação. Todos que hoje forem obedientes ao Senhor, desfrutarão da prosperidade plena. Deus lhe dará honra, Deus lhe dará condições de você acumular tesouros no céu, se envolvendo na sua obra. Deus lhe dará riqueza inegociável, família, e Deus lhe dará, em primeiro lugar, sabedoria de administração, e depois Deus fará com que você possa administrar bens materiais a favor do reino. Então você será próspero completamente. Mas é bom lembrar que Deus não nos dá tudo o que queremos, mas nos dá tudo que precisamos. Não esqueça disso. Abraão era próspero porque era obediente. Nós podemos ter plena prosperidade por meio da obediência. Mas é bom lembrar
que o Senhor não nos dá tudo o que queremos, porém, Ele nos concede tudo que precisamos para sermos felizes. Aleluia. Vamos para frente? Tópico 2. Abraão fez a escolha certa. Nós estamos fazendo uma análise primeiro, primeira parte da lição aqui, fazemos uma análise no perfil da obediência de Abraão. No perfil de Abraão como um homem obediente. Depois nós vamos ver Ló, o perfil de Ló como um homem precipitado. Tá? Abraão fez a escolha certa. Ponto de destaque. Devemos tomar cuidado com decisões erradas. Subsídio teológico. A Bíblia diz em Gênesis 12, versículo 4, que Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. As palavras tinha dito desse versículo vem do hebraico dabhar, e significa falar, numa conversa pessoal. Isso mostra que Deus conversou com Abraão antes de Abraão agir. Isso revela a importância de conversarmos com Deus antes de agirmos, para evitarmos tomar decisões erradas. Em Gênesis 12, 4, quando a Bíblia diz que o Senhor tinha dito para Abraão sair da sua terra, isso revela que Deus pessoalmente conversou com Abraão. Abraão conversou com Deus. E nessa conversa, nesse diálogo, Abraão teve a certeza do que fazer. Isso nos mostra a aplicação. Hoje, a melhor maneira de ouvir Deus falar é buscarmos a orientação da sua palavra e pedirmos direção conforme a vontade de Deus em oração. Dessa forma, iremos evitar crises consequenciais, que são problemas que vêm devido às decisões erradas. A lição vai falar hoje sobre isso. Crises consequenciais. Como assim consequenciais? Consequência das minhas decisões erradas. Para evitar isso, devemos falar com Deus, conversar pessoalmente com Deus, e Ele falará conosco também e nos dará direção, por meio de buscarmos orientação bíblica, buscarmos discernimento de tudo isso por meio da oração e a obediência. Naturalmente, o Senhor falará conosco e nós teremos a direção antes de agir. E se assim fizermos, seremos bem-sucedidos nas decisões que tomarmos. Guarde isso. Amém? Vamos para frente. Então estamos vendo aqui o perfil de Abraão, um homem que era obediente, era próspero, um homem que conversava com Deus, recebia de Deus orientação antes de agir. Ok? Isso não significa que ele foi perfeito em tudo. Não, nós sabemos que Abraão errou. Mas os erros que Abraão cometeu foram erros que, por bondade e misericórdia de Deus, ainda não comprometeram a sua lealdade a Deus, sua vida espiritual. Nós vimos que Deus cuidou dele, corrigia ele quando necessário, mas ele sempre demonstrou interesse em se manter na presença do Senhor, obedecendo a Deus. Nós, o mais importante, até teve uma frase que eu li muito interessante, às vezes nós estamos sujeitos a cair, mas o mais importante é o desejo de querer levantar, de querer acertar. Abraão tinha o desejo de não errar, mas somente acertar. E Deus, quando Abraão errava, corrigia Abraão e via, ele é uma pessoa que não quer errar. Ele me ama, ele quer estar na minha obediência, na minha presença. Diferente de algumas outras pessoas que no decurso de suas vidas sentiram desejo de sair da vontade de Deus. Aí é um perigo muito grande quando a pessoa sente o desejo de desobedecer. Olha só, nós temos aqui problemas, crises consequenciais, que são problemas que vêm devido às decisões erradas. Tomar cuidado com isso. Tópico 3. Abraão passa pelo Egito, aqui é onde ele cometeu. Não o fato de ter ido para o Egito foi um erro, não. Abraão não errou em ter ido para o Egito. Tem hoje pregadores que condenam Abraão, relacionando apenas ao fato espiritual, da linguagem espiritual. O Egito é um lugar de pecado, não devia ter descido para lá. Não. Se coloque no lugar de Abraão. As pessoas não se colocam no lugar de Abraão. A Bíblia diz que havia seca lá. Vou ler para os irmãos aqui. E aí então o único recurso de sobrevivência eram as águas do Nilo. Nós conhecemos ali o calor e o deserto do Sinai. A dificuldade que é morar naquela região. Em algumas
locais da Palestina também tem desertos ali. Terrível. E numa época de seca, como a guia falou para mim lá em Israel, aqui chove 2 vezes por ano. Numa época de seca extrema, então o único recurso é buscar um lugar que tem água. Então ele não errou em ir para o Egito. Mas o problema é que lá no Egito ele errou. Mas vamos analisar aqui. Ponto de destaque. Se formos obedientes ao Senhor, não importa o lugar que estamos ou estivermos, o Senhor nos fará prosperar. Vou repetir. Ponto de destaque. Se formos obedientes ao Senhor, tivermos desejo de obedecer ao Senhor, não importa o lugar que estivermos, o Senhor nos fará prosperar. Subsídio teológico. De acordo com o contexto histórico, as águas do rio Nilo eram a única alternativa para a fome da época, que na maioria das vezes era provocada pela seca. Isso aqui conforme Champlin, Dr. Champlin, do comentário teológico, na página 123. Então vejo que até os historiadores, os teólogos, eles explicam que a fonte de vida naquela época, quando tinha muita seca, eram as águas do Nilo, naquela região. A terra de Canaã era um lugar frutífero, é verdade. Porém, ocasionalmente, por razões climáticas, conforme Champlin, página 123, que é o comentário bíblico do Antigo Testamento, por razões climáticas, falhava a agricultura de sustento. Mas o Egito contava com o poderoso rio Nilo, cujas águas nunca secavam, pelo que era capaz de cuidar melhor do problema da fome. Por isso que Abraão desceu para lá. Então ele não errou em ter ido para lá. O problema é que lá ele cometeu um erro. Os príncipes, só para você ter uma ideia de como o que Abraão encontrou lá. Os príncipes, um termo vago, que aponta vários governantes secundários que haviam no Egito, que tinham acesso à presença de Faraó. O texto subentende que Abraão foi recebido por homens importantes lá no Egito. Não foi uma reunião do acaso, ao acaso, Abraão ter se encontrado com os governantes do Egito. Nos dias de Abraão, olha o que o Dr. Champlin comenta, Canaã era o caminho que levava ao Egito. E um homem importante de Canaã, que Abraão era importante, Abraão, segundo até o Flávio José, ele foi um poderoso governante em Damasco, antes de descer a Canaã. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, foi ao norte para Harã, de Harã desceu para Damasco, de Damasco desceu para Canaã. E Abraão era importante. Então, Canaã era o caminho que levava homens importantes ao Egito. E um homem importante em Canaã tornar-se-ia conhecido de algumas figuras chaves no Egito. Talvez esses príncipes fossem os cortesãos do rei. Nesse caso, Abraão estava sendo poderoso, que chegou de fora para ser detido e interrogado pelos subchefes egípcios. E segundo também pensa Elicote, um outro historiador, teria sido assim que Faraó entrou em contato com Abraão e sua mulher. Nós vimos aqui que Abraão desceu ao Egito por causa da fome, e aí, como ele era um homem importante de Canaã, ele seria recebido por homens importantes do Egito. Esta reunião fez com que Faraó conhecesse ele. Segundo os historiadores, os homens e mulheres do Egito, eles tinham a pele mais escura naquela época. Tem até uma raiz etimológica acádica do termo Egito como terra negra. E o povo de cabeça negra, alguns historiadores comentam essas raízes de expressão. E eles eram de pele escura. O fato de Sara, que já não era uma jovem, apesar de nós sabermos que ela era formosa, tinha mais de 60 anos, apesar de ela ser já uma mulher madura, ela era muito formosa, mas o que mais chamou a atenção dele, segundo os historiadores de Faraó já tinha um harém de mulheres, então eles não se saciavam nunca. Ele olhou para a esposa de Abraão e viu que ela tinha a pele clara. Os historiadores comentam que chamou mais atenção para Faraó e os homens do Egito é que ela era uma mulher de pele mais clara. E ela era bonita, e com a pele clara, chamou muito a atenção daqueles homens. E aí então ele quis conhecer aquela mulher, e era, como de costume, né? Os faraós tinham o poder da vida na mão, faziam o que queriam. E aí então, nós sabemos como a Bíblia explica isso. Abraão, sabendo disso, diz, olha, você fala que é minha irmã, senão ele vai acabar me matando para ficar contigo. E aí então Deus pesou a mão e não deixou acontecer o pior,
e acabaram reconhecendo, e ainda Abraão. Alguns historiadores comentam, é possível, né, que no mundo antigo eles faziam essa entrega de parentes de um governante para o outro, e aí então quem entregava um parente, uma mulher, recebia muitos pertences. A verdade é que Abraão recebeu muitos pertences de Faraó, porque foi considerado como um cunhado. Quando ele entrega a sua irmã, que na visão de Faraó foi dito que era irmã, ele já recebeu muitos pertences e depois acabou ainda sendo mais beneficiado, caiu na graça, né, dos homens. E alguns historiadores comentam até que Abraão ensinou os egípcios algumas ciências que eles não conheciam. Aplicação: mesmo em terra estranha, Deus era com Abraão, porque Deus colocou uma praga, né? Segundo os historiadores, aquela praga deixou muitas pessoas doentes. Aí o faraó foi perguntar para os magos do Egito o que estava acontecendo, e eles disseram, olha, a ira dos deuses, ou a ira de Deus, não se sabe ao certo, provavelmente Deus, se acendeu por causa dessa mulher. Eles de alguma forma ficaram sabendo que a causa era a mulher. E daí foram interrogar, descobriram que não era irmã, mas era esposa de Abraão. E aí então aquela praga cessou quando devolveram Sara ao domínio de Abraão. Mas mesmo em terra estranha, Deus era com Abraão. Pois Deus, apesar de saber que Abraão tinha falhas, Deus também sabia do amor que Abraão sentia por ele. Por isso que o grande amor que Abraão tinha por Deus e o grande desejo que ele tinha de obedecer a Deus fazia com que Deus sempre pelejasse por ele para livrá-lo, mesmo consequência de alguma atitude errada. Deus era com Abraão. Então é muito importante, irmãos, a gente ter sempre o desejo de amar a Deus, de obedecê-lo, porque se em algum momento, mesmo nós agindo errado, o Senhor estará presente para consertar todas as coisas e nos garantir a vitória. Temos aqui um texto histórico, preste atenção. Como Sara, sua esposa, era muito formosa, e sabendo ele da incontinência dos egípcios, e temendo que o rei se apaixonasse por ela e o mandasse matar, fingiu que ela era sua irmã e ensinou-lhe como proceder para evitar esse perigo. O que ele havia previsto aconteceu. A fama da beleza de Sara espalhou-se logo. O rei quis vê-la, e não somente vê-la, como também possuí-la. Deus, porém, impediu a realização do seu mau desígnio por meio de uma peste que lhe avassalou o reino. Isso aqui é o comentário de Flávio Josefo. Lhe avassalou o reino. E pela revolta dos seus súditos. Por isso, o príncipe consultou os seus sacerdotes para saber de que maneira se poderia aplacar a cólera divina. Responderam-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher do estrangeiro era a causa daquilo. Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher e quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abraão e disse-lhe que julgava que fosse sua irmã e não sua mulher, e que em vez de querer fazer-lhe afronta, não tivera outro intento senão contrair aliança com ele. Deu-lhe em seguida grande soma de dinheiro e permitiu-lhe conversar com os homens mais instruídos do reino. Essa conversa, olha o que o Flávio Josefo diz, tornou conhecida a virtude de Abraão, e Abraão granjeou grande renome perante aqueles homens. Pois apesar de os homens serem sábios no Egito, serem entendidos em várias coisas, impondo essa diversidade uma grande divisão entre eles e Abraão. Como assim? Ele tão claramente lhes deu a conhecer, eles eram sábios, conheciam muitas coisas, mas Abraão ensinou muito mais para eles. Abraão lhes deu a conhecer que estavam longe da verdade que lhe admitiram, mas a grandeza de espírito e o dom que havia na vida de Abraão. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Olha só o que os historiadores comentam que Abraão ensinou para os egípcios naqueles dias. Por isso que achou graça. Às vezes a gente pensa assim, poxa, Abraão recebeu tantas coisas no Egito, só por um favor de Deus. Claro que Deus estava naquela atitude, mas Abraão tinha conhecimento de várias ciências, era inteligentíssimo, e passou o conhecimento para aqueles homens de maneira que caiu na graça daqueles homens. E eles então retribuíram, concedendo presentes a Abraão. Segundo os historiadores, Abraão ensinou aritmética e ciência dos astros
A astronomia, não astrologia, a astronomia, que lhes eram desconhecidas. Segundo os historiadores, foi o fato de Abraão ficar prestando atenção no universo que ele chegou à conclusão que havia um Deus poderoso que sustentava tudo. Isso é incrível. E aí, Flávio Josefo comenta isso, que na cultura de Abraão, ele já estava entrando em contenda com as pessoas por ele dizer que só havia um Deus que sustentava tudo. E aí, o fato de Abraão observar o universo, entender o controle do universo nas mãos de um Deus, fez com que o próprio Deus aparecesse para ele e se revelasse a ele. Pois ele sabia que existia um Deus que controlava todo o universo. Então aqui Abraão acabou passando conhecimento da ciência dos astros aos egípcios, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus para os egípcios e dos egípcios para os gregos. Então olha a importância de Abraão no mundo histórico do conhecimento. Maravilhoso. A segunda parte. Então nós vimos a primeira parte, que Abraão, ele era um homem que obedecia, foi próspero, mesmo tendo errado, Deus era com ele aonde ele estava. E acabou sendo grandemente beneficiado por Deus. Agora a segunda parte nos diz assim: Ló é atraído por aquilo que vê. Primeiro tópico: briga entre os pastores de Abraão e Ló. Ponto de destaque: devemos tomar cuidado com os bens materiais, pois estes podem gerar contenda e divisão. Eles estavam todos unidos. A Bíblia diz que prosperavam, de maneira que a terra não podia comportar, não o mundo todo, mas o lugar onde eles estavam. Né? O lugar onde eles estavam não comportava. A questão de a terra oferecer sustento para aquele gado. Nós vamos ver aqui o motivo da briga. Tá? Mas prosperaram muito. Antes de prosperar, estavam unidos. Prosperaram, não vigiaram com a prosperidade que tiveram e acabaram, então, sendo alvo, vítimas de contenda e divisão. Tem que tomar muito cuidado. Subsídio teológico. Segundo Flávio Josefo, no livro História dos Hebreus, página 36, Abraão, ao voltar a Canaã, dividiu o local com Ló, seu sobrinho. Os guardas de seus rebanhos estavam brigados uns com os outros por causa das pastagens. Por que as pastagens? Se tem uma coisa que nós observamos, nós tivemos em 5 países ali do continente africano e asiático. Se tem uma coisa que mais a gente viu ali foi deserto. E na época, é bem verdade que na época tinha mais verde lá, tinha mais fauna, mais vegetação. Mas a grande maioria daquelas regiões ali sempre foram desertos. Então, um lugar onde tinha pastagens, e Canaã realmente, hoje Israel, é o lugar mais florido e próspero em natureza de todos os lugares que nós fomos. Exceto algumas regiões do Egito ali próximo ao delta do Nilo, mais próximo ao Mediterrâneo, que é bem fértil lá. Mas lá, ao redor de Israel, hoje, e sempre na verdade, mas hoje ali, Israel é o lugar onde mais tem verde, de todas aquelas regiões ali. Jordânia, Cisjordânia, o Líbano, a faixa de Gaza, a Síria, Iraque, tudo estão ao redor ali, o sul e as divisas ali do Sinai, o sul, próximo ao Egito, é só deserto. Então, naquela época, um lugar onde tinha pastagem era um lugar muito disputado. E por causa da pastagem, eles começaram a brigar. Não, vai faltar pasto para o meu gado, eu quero pastar, quero que o gado paste aqui. Não, mas vai faltar, começaram a brigar, vai faltar pasto para o meu gado, vai faltar pasto para o meu gado, e começaram a brigar por causa disso. Olha só, temos 2 observações importantes aqui. Primeiro, houve contenda entre os pastores de Abraão e Ló, não entre Abraão e Ló. Deixar claro isso. Alguns comentaristas, alguns pregadores dizem que Abraão e Ló brigaram. Não. A contenda foi entre os pastores. E a Bíblia até diz, segunda coisa importante a analisar aqui, Abraão não queria contenda com Ló e também entre os pastores. A própria Bíblia diz que Abraão falou, olha, que não haja contenda entre mim e você. Não haja. Tá? Então Abraão, ele não quis brigar. Houve contenda entre os pastores deles, não entre Abraão e Ló.
Abraão, com o espírito pacífico, chega a dizer: não vamos ter contenda porque nós somos todos irmãos. Olha só o caráter deste homem. Ele chega a dizer: nós somos todos irmãos. Espírito pacífico. Se dependesse de Abraão, não haveria briga, ele acharia uma solução para aquele problema, eles iriam se manter unidos, e se dependesse de Abraão, Ló nem teria ido embora. É tanto que Abraão faz a proposta: a terra está aí, Ló. Se você quiser ir para o lugar que você for, eu vou para outro lugar. Se Ló tivesse dito: eu não vou ficar contigo, vamos se acertar, tenho certeza que Abraão teria deixado. Mas ele deixou Ló escolher, e Ló escolheu se apartar. Tá? Aplicação: o servo de Deus deve sempre escolher o caminho da paz, mesmo que pareça não ser o caminho mais atraente, mas sempre será melhor. Então, aqui no primeiro tópico, briga entre os pastores de Abraão e Ló. Aprendemos que devemos tomar cuidado com os bens materiais, devemos entender que Abraão não brigou com Ló, a briga foi entre os pastores. Se dependesse de Abraão, não haveria nenhum tipo de contenda entre ninguém, porque Abraão diz: somos todos irmãos. E aí então Abraão se manteve com espírito pacífico. Tá? E é o que o servo de Deus tem que ter, sempre, uma postura pacífica. Tópico 2, a decisão de Abraão. Ponto de destaque: Abraão teve um sentimento pacífico e dependente. Não vou contender e vou colocar nas mãos de Deus. Isso que nós temos que tomar de atitude. Subsídio teológico: pelo que se vê do texto de Gênesis 13 e 8, Abraão desejava que eles vivessem juntos e unidos, pois eram todos irmãos. Pelo que se vê de Abraão, de Gênesis 13 e 8, Abraão desejava que eles vivessem juntos e unidos, pois o próprio Abraão diz: nós somos todos irmãos. Esse é o subsídio teológico. Infelizmente, pela dureza de coração de Ló com os seus pastores, a separação foi inevitável. Abraão não foi a causa da separação. Abraão tinha espírito pacífico, queria viver unidos, considerava eles como irmãos. Mas o outro lado tinha o coração duro, endurecido pela sedução dos bens materiais, e acabaram pegando o caminho da divisão. Olha só. Contudo, Abraão deixou que Ló escolhesse o caminho a tomar. E com isso não seria responsável. Por que Abraão deixou Ló escolher? Abraão não queria ser responsável pelo que viesse a acontecer no futuro com Ló. Olha o senso de justiça que ele tinha. Então olha só o que diz: contudo, Abraão deixou que Ló escolhesse o caminho a tomar, e com isso não seria responsável por qualquer infortúnio na vida de Ló. Abraão confiou nos recursos divinos, ao passo que Ló preferiu os recursos terrenos. Ló olhou as margens do Jordão, que descia, planícies férteis. Ele nem respeitou o tio dele. Os historiadores comentam isso. Deveria ter dito: não, tio, o senhor... Na verdade, eles viviam como pai e filho. Os historiadores dizem que Abraão adotou Ló, porque não tinha filho, adotou o sobrinho como filho. Então ele deveria ter dito: não, a decisão que o senhor tomar, eu irei respeitar. Não respeitou, se precipitou mesmo. Acho que no linguajar bem popular, nos dias de hoje, subiu para a cabeça de Ló, ele pensou que era alguém importante, quem sabe mais importante até que Abraão, e quando a pessoa se envaidece, se ensoberbece, ela acha que pode tomar as decisões do jeito que ela quer. E foi isso provavelmente que aconteceu com Ló. Aplicação: jamais devemos colocar os bens materiais acima das pessoas e principalmente dos nossos familiares. Foi o que aconteceu com Ló. Ló colocou os bens materiais acima do relacionamento familiar que ele tinha com Abraão. E Abraão, então, na dependência total, escolha você o que você quer fazer e escolha você o lugar que você quer ir. Se ele tivesse dito: não, meu tio, eu não vou ficar com o senhor, Abraão acharia uma solução para o alimento dos animais. Mas se ele dissesse: não, o senhor pode escolher, Abraão, quem sabe, também tomaria uma decisão que iria beneficiar os dois. Mas ele se precipitou mesmo, tomou a frente da situação: eu vou fazer do meu jeito, e tomou a atitude errada. Nós sabemos a consequência. Vamos para frente, olha só, a escolha precipitada de Ló.
Tá? Tópico 3. A escolha precipitada de Ló. Ponto de destaque. Não devemos esquecer das promessas de Deus, ao ponto de deixarmos nos seduzir pelas tentações materiais. Deixar-nos sermos seduzidos pelas tentações materiais. Não podemos deixar que as coisas materiais venham a nos seduzir. Não podemos. Presta atenção. Subsídio teológico. Ló sabia das promessas feitas por Deus para a vida de Abraão. Como eu disse aqui no ponto de destaque, não esqueça das promessas de Deus. Tenha paciência e esteja aguardando a promessa, que a verdadeira felicidade está no cumprimento das promessas de Deus. Mas ele foi seduzido pelos bens materiais, esqueceu das promessas de Deus na vida de Abraão. Se ele estivesse do lado de Abraão, ele tomaria parte das promessas igual. Subsídio teológico. Ló sabia das promessas feitas por Deus a Abraão. Portanto, estar ao lado de Abraão era estar ao lado da bênção. Porém, Ló foi seduzido pelo conforto em terra estranha e entrou em um caminho sem volta. Deus nos fez promessa, tem que tomar cuidado com isso. Muitas coisas que estão ao nosso derredor querem seduzir a nossa vida para que a gente abandone o cumprimento da promessa, que às vezes, mas está demorando, e eu vou lá que é mais fácil para ser feliz, e sai do caminho da bênção. E o resultado será fatal. Olha só, aplicação. A verdadeira prosperidade e alegria estão na vontade de Deus. Por mais que o ambiente seja atraente e as ofertas sejam vantajosas, se não for a vontade do Senhor, o prejuízo será inevitável. Não esqueça disso. Foi o que aconteceu com Ló. Olha só o que vem na terceira parte. Primeiro tópico. Ló e suas riquezas. A terceira parte diz assim: Ló, um caso de prosperidade e percas. Primeiro tópico. Ló e suas riquezas. Ponto de destaque. Ló prosperou por estar ao lado de Abraão, coisa que ele não reconheceu. Subsídio teológico. Segundo Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, página 34, Abraão, não tendo filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Harã e irmão de sua mulher Sara, ou Sarai. Abraão e Ló prosperaram em Harã, e Joséfo diz que eles prosperaram muito também em Damasco, antes de descerem a Canaã. Então Ló já tinha visto que estar ao lado de Abraão era realmente estar ao lado da bênção. Porque Deus falou com Abraão, ele tinha sido adotado por Abraão, sabia, porque Abraão compartilhava com eles a direção que Deus dava. Foram para Harã, depois foram para Damasco, prosperaram muito. A Bíblia chega a dizer que eles saíram de Harã com grande prosperidade. E já estava há tempo sendo abençoado por Deus, já viu o seu tio Abraão sendo abençoado e não entendeu que o caminho da bênção era estar ao lado de Abraão. Aplicação: na obediência e na direção de Deus, a prosperidade é segura. Enquanto ele estava com Abraão, na obediência e na bênção, na vontade de Deus, estava prosperando de forma segura. E é isso que nós temos que entender. Enquanto obedecermos a Deus e estivermos na vontade de Deus, iremos prosperar de forma segura. Mas olha o que aconteceu, infelizmente, com Ló. Antes ainda de falar a trajetória que Ló e Abraão fizeram, nós temos aqui, vejamos algumas das localidades percorridas por Abraão ao longo dos seus 175 anos de vida, dos quais 100 anos sob a orientação do Senhor. Abraão viveu 100 anos sendo diretamente orientado por Deus. Ele esteve em Harã, estava em Ur dos Caldeus, saiu de Ur dos Caldeus, Gênesis 11, 31, foi para Harã, Gênesis 12, 4, depois foi para Siquém, Gênesis 12, 6, depois esteve em Betel, Gênesis 12, 8, esteve entre Ai e Betel, Gênesis 12, 8, esteve no deserto do Negueve, Gênesis 12, 9, foi para o Egito, Gênesis 10, 12, 10, deserto do Negueve e Berseba, Gênesis 13, 1, esteve em Betel novamente, Gênesis 13, 3, esteve entre Ai e Betel, Gênesis 13, 3, esteve em Hebron, nos carvalhais de Manre, Gênesis 13, 18,
Esteve em Gerar, Gênesis 21. Esteve em Berseba, Gênesis 20. Kiriat Arba, Hebron, Gênesis 23. Toda a sua vida peregrinando, aproximadamente ele percorreu 2.400 quilômetros. Até o capítulo 13, Ló acompanhava Abraão. Eles fizeram ali uma quilometragem de mais de 1.000 quilômetros, peregrinando e prosperando. E Ló acompanhando e prosperando junto. Era o suficiente para entender, do lado deste homem é só bênção, de forma segura. Mas foi seduzido e saiu do lado da bênção. Olha só, vou resumir agora o tópico 2 e 3. Tópico 2, a guerra dos reis. Tópico 3, Abraão socorre Ló. Vou resumir em apenas um slide. Ponto de destaque, Ló se separa logo. Ló, ele se separa de Abraão e logo enfrenta uma guerra. E de patrão rico, se torna escravo pobre. Esse é o ponto de destaque, vou repetir. Ló se separa e logo enfrenta uma guerra. Olha o prejuízo. A Bíblia fala isso. E de patrão rico, se torna ou se tornou um escravo pobre. Olha que triste isso. Subsídio teológico. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios, isso aqui é um comentário de Flávio Joséfo, quando Abraão foi capturar Ló, resgatar Ló. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios e alcançou-os no 5º dia, perto de Dan, uma das nascentes do Jordão. Surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho e pelo sono, e matou grande parte deles. O interessante vem agora, presta atenção. Pôs os restantes em fuga e perseguiu-os todo o dia seguinte até Soba de Damasco. Esse grande feito fez ver que a vitória não depende do grande número, olha só, mas da coragem dos combatentes e de estar sendo ajudado por Deus. Abraão tinha com ele apenas 318 homens e 3 de seus amigos, quando derrotou aquele grande exército. Coisa linda. Olha como Deus era na vida de Abraão. Ele ficou sabendo que os reis invadiram Sodoma, sequestraram, levaram despojos, mataram homens, levaram mulheres, sequestraram, fizeram homens escravos. Ficou sabendo disso? Meu sobrinho Ló está lá. Ele fez um projeto para resgatar Ló e teve êxito nesse projeto. Olha como Deus abençoava tudo que esse homem fazia. Mesmo estando em número menor, ele derrotou todos aqueles reis e conseguiu resgatar o seu sobrinho. Deus era com ele. Olha só, assim Abraão libertou. Abraão tinha apenas esses homens. Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país cobertos de vergonha e de confusão. Assim Abraão libertou Ló e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. Ló recupera a liberdade em Gênesis 14, porém a Bíblia não fala mais das suas riquezas. Ló recuperou só a sua liberdade. Veja que ele saiu fora da vontade de Deus, foi para a região de Sodoma, acabou sendo preso, de patrão rico, se tornou escravo pobre, perdeu a liberdade. Depois Abraão, usado por Deus, vai lá, faz com que ele seja liberto, ele recupera a liberdade, mas a Bíblia não fala mais nada de suas riquezas. Por quê? Porque ele já tinha perdido, infelizmente. Olha só que coisa interessante. Talvez ele não tenha perdido tudo, porque Abraão recuperou alguns despojos, pode ter dado alguma coisa para ele. Mas grande parte do que ele tinha, com certeza ele perdeu. Notemos como as bênçãos acompanhavam Abraão. Ele logrou êxito no seu plano. E isso porque ele tinha a bênção de Deus e estava na vontade de Deus. Aplicação. As perdas na vida de quem sai do centro da vontade de Deus só aumentam em um caminho sem volta. Ló perdeu tudo que tinha conquistado. Só saiu com a vida. Lembra que o apóstolo Paulo fala de pessoas que vão ser salvas como pelo fogo? Você já viu uma pessoa saindo, correndo de uma casa que está pegando fogo? As pessoas estão do lado de fora, está pegando fogo na porta, daqui a pouco sai aquela pessoa por entre as chamas. Ele saiu, foi salvo, como que pelo fogo. Tirou a sua vida, mas não pôde levar nada com ele dos seus pertences.
E isso dá até uma alusão ao tribunal de Cristo. Muitos cristãos vão ser salvos, mas é provável que tenham prejuízo no tribunal de Cristo, não recebendo galardão, mas vão ser salvos. Aqui Ló teve a sua vida salva, porém perdeu todos os seus pertences. Nós vemos aqui que em Gênesis capítulo 14, ele recupera a liberdade, mas a Bíblia não fala mais de suas riquezas. Ló só aparece novamente em Gênesis capítulo 19, para ser salvo lá de Sodoma e Gomorra, na época da destruição, no dia da destruição. Então note que a história de Ló ficou registrada nas páginas da Escritura como tendo um final triste. Depois ainda teve aquele incesto com as suas filhas, ele ficou embriagado pelas próprias filhas, elas achando que o mundo tinha acabado, só tinha ficado eles de pessoas vivas no mundo, naquela região. Vamos fazer com que haja herança, que haja herdeiros, a sequência da família, e acabaram cometendo um terrível pecado, dormindo com o próprio pai, e aí então geraram os moabitas, né, que depois acabaram se tornando um povo terrível, de sacrifícios idólatras, e onde eles ofereciam crianças ao deus Moloque, e uma história triste também, os descendentes de Ló. Infelizmente, é uma história triste, porque saiu da vontade do Senhor devido às suas precipitações. Conclusão, nos diz assim: escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, podem causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor, peça o seu conselho, pois ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Venhamos a seguir os exemplos de Abraão e que sirva de lição a história negativa do final de Ló. Guarde essa mensagem no teu coração, não tome decisões precipitadas para que você não enfrente crises consequenciais, resultado das tuas ações precipitadas. Seja obediente, ame obedecer a Deus, esteja na presença do Senhor, espere Deus falar em decisões muito sérias da tua vida e com certeza você sempre vai prosperar com segurança, porque estará no centro da vontade do Senhor. Eu convido você, esteja domingo na escola dominical, compartilhe esta lição, se aprofunde, distribua aí o conhecimento reparta o conhecimento junto com os irmãos, deixa o teu ok aí, deixa o teu comentário, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.